Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, hoje nós tivemos um dia extremamente agitado no Vasco. O Vasco mandou mais de 180 funcionários, anunciou 5 mudanças estruturais no clube, mas eu vou deixar essa parte aí para o segundo momento do nosso giro de notícias. Na primeira parte aqui, vamos falar do tema goleiros. Hoje pela manhã, cedinho, às 5h30 da manhã, trouxe a informação para vocês de que o Vasco teria sondado o goleiro Tadeu e teria descartado qualquer tipo de negociação com o goleiro Jean do Atlético Goianiense, já que ele teve esse histórico aí daquele problema particular, teria agredido a esposa, e o Vasco não acharia legal juntar a imagem dele com a do clube nesse momento. E por isso, outros nomes continuam sendo especulados, já que o Vasco está assim no mercado atrás de um goleiro. E um nome que bateu muito forte hoje dentro do Vasco foi o nome do goleiro Danilo Fernandes e também o nome do goleiro Júlio César, ex-Botafogo e Fluminense, que encontra-se nesse momento no Grêmio. O nome que surgiu aí, como se o Vasco houvesse sondado, foi o goleiro Júlio César. E claro, meu companheiro Marquinho do @Detetive Vasco bateu um papo, inclusive, com o empresário do goleiro Júlio César. Ele respondeu o seguinte: confere aí. Fala, Dieguinho, fala, galera do Futebolaço. Bom, em relação ao substituto do Fernando Miguel, muitos nomes foram especulados de ontem para hoje. Falou-se muito no Tadeu do Goiás, Danilo Fernandes do Internacional, o Vanderlei do Grêmio, o Jandrei do Atlético Paranaense, mas segundo o empresário desses goleiros com quem falei hoje, nada ocorreu até então. O que ocorreu mesmo foi uma sondagem ao goleiro Júlio César, ex-Fluminense, que estava no Grêmio. Quem me confirmou a informação foi o empresário do jogador, o Nilson Moura. Segundo ele, foi feito um contato agora à tarde da direção do Vasco para ver a situação do jogador e em breve deve chegar uma oferta concreta. O empresário não quis abrir muito o jogo, mas deixou transparecer que sentiu bastante interesse por parte do Vasco. Aguardemos, meus amigos. É isso aí, fiquem com Deus e grande abraço. Valeu, Marquinho, muito obrigado, irmão, pelas informações. Quem quiser acompanhar o trabalho do Marquinho, é só seguir ele aqui no YouTube, Detetive Vasco. Bom, e acaba de sair uma informação agora no canal Atenção Vascaínos através do Twitter. O Alexandre Pássaro desmentiu, não a informação do Marquinho, mas sim o empresário de Júlio César. Ele achou que o empresário não está sendo leal e não foi bem assim a situação. Não existe negociação nesse momento, houve apenas uma consulta. Ele não gostou da situação e desmentiu o empresário do Júlio César. Qualquer novidade a respeito da situação de goleiro, eu trago para vocês aqui no canal. E caminhando para a última parte do nosso giro de notícias, o Vasco fez uma nota oficial muito extensa, explicando de maneira rebuscada ali exatamente cada medida que ele tomou. Anunciou corte de mais de 35% na folha de pagamento de funcionários, foi 186 funcionários mandados embora. O Vasco está transferindo a sua sede administrativa para o centro do Rio de Janeiro. Segundo a nota oficial, o Vasco não vai ter custo nenhum com isso, vai ser em regime de comodato, o Vasco vai apenas utilizar o espaço ali, mas sem ter que pagar. A sede do Calabouço está temporariamente fechada para algumas obras de melhoria. Nesse momento está funcionando apenas o restaurante e também a loja gigante da Colina. E o Vasco informou que vai rever essa situação de esportes olímpicos no Vasco. Basquete e outras modalidades aí que dão prejuízo. E eu até sou a favor disso, tá? O grande público, ele torce pro Vasco pelo futebol. A gente sabe que a origem do nosso clube é o Remo e é estatutário, o Vasco não pode se desfazer do Remo em hipótese alguma, mas as outras modalidades você quase não tem torcedor, você quase não vê a torcida se engajando para acompanhar esses outros esportes. E o principal, não dão retorno, pelo contrário, dão prejuízo. O Vasco já encontra uma situação financeira delicada e tem que tirar recursos do futebol e distribuir para essas outras
modalidades. O Vasco não está aguentando manter nem o futebol. Inclusive, o Vasco montou time de basquete na gestão Eurico Miranda e todos os atletas que saíram com mais de 3 meses de salário atrasado. E tem várias ações correndo na justiça de atletas de basquete. Então, a pergunta que eu faço, vale a pena ter esporte olímpico no Vasco? Basquete, futsal. Ou o Vasco arruma uma parceria, arruma incentivo do governo para poder manter esses esportes, ou infelizmente eu sou a favor de acabar com essas modalidades e manter apenas ali o futebol feminino, o futebol masculino, a categoria de base, os esportes paralímpicos, que é importante, é a questão de inclusão social, né? E também o nosso remo aí, que é estatutário. O Vasco surge do remo. Enfim, eu vou ler para vocês a nota oficial, tá um pouquinho extensa, mas eu fiz questão de ler ela na íntegra para você entender tudo que foi feito. A respeito da demissão desses 186 funcionários, o Vasco informa nessa nota oficial que quitou todas as pendências com esses funcionários antes de mandá-los eles embora. Ontem informei para vocês de que o Vasco tinha pago o salário dos funcionários de dezembro e o 13º, e esses mesmos funcionários hoje receberam o salário de janeiro e fevereiro. Eu vou ler para vocês agora a nota oficial do clube. Confere aí. O Clube de Regatas Vasco da Gama enfrenta o maior desafio financeiro de sua história. Nosso endividamento líquido, atualmente girando em torno de 720 milhões, encontra-se em níveis muito elevados e concentrados em curto prazo. A inadimplência generalizada com fornecedores torna o Vasco refém de penhoras judiciais. Os atrasos de salário de atletas e funcionários se tornaram rotineiros. A antecipação de recursos com comprometimento de receitas futuras foi usada indiscriminadamente nos últimos anos e hoje é uma possibilidade praticamente exaurida. Soma-se a esse quadro a perda de receitas de TV e a diminuição dos valores de premiação da Confederação Brasileira de Futebol provenientes do ranking nacional de clubes, e chegamos a uma perca de cerca de 100 milhões em receitas em 2021. Para garantir a sustentabilidade de suas operações, nosso gigante da colina precisa de uma reestruturação administrativa efetiva e imediata. E esse processo de reestruturação urgente e necessário tem um marco importante nessa sexta-feira, dia 12 de março. Com foco na redução da folha de pagamentos e na maior eficiência e produtividade em todas as áreas do Vasco da Gama, o clube está implantando mudanças profundas em sua estrutura, que inclui a extinção ou a fusão de funções, diminuição de níveis hierárquicos e integração física e operacional de equipes. Para alcançar esses objetivos, o clube conta com uma consultoria em finanças e gestão de alto padrão. Por representarem a razão de ser do clube e as forças capazes de alavancar as novas receitas necessárias para a recuperação do Vasco da Gama, os departamentos de futebol profissional, futebol feminino e futebol de base foram priorizados no processo de reestruturação em curso. Nesse sentido, a diretoria administrativa, presidida por Jorge Salgado, anuncia uma série de ações a serem implementadas a partir dessa data. Primeira, redução da folha de pagamento em mais de 40 milhões ano. Nesta sexta-feira, dia 12, comunicamos o desligamento de 186 funcionários do Vasco da Gama, representando uma redução de 35% na folha de pagamento do clube. O Vasco da Gama realizará hoje o pagamento dos salários referente aos meses de janeiro e fevereiro a todos os funcionários que estão sendo desligados. O Vasco contratou empresa especializada de recolocação de pessoal para auxiliar esses profissionais no processo de transição de suas carreiras. Segundo, mudança de sede administrativa. Para implantar a nova estrutura administrativa que envolve compartilhamento de espaços, redução de despesas, melhores condições de trabalho e maior integração dos departamentos, comunicamos a mudança nos próximas semanas para a nova sede administrativa do Vasco da Gama no centro do Rio de Janeiro. O imóvel será cedido por comodata, sem a cobrança de aluguel. A nova sede concentrará as funções administrativas do clube. Permanecerão em São Januário o Departamento de Futebol de Base, Departamento de Patrimônio, Departamento de Esportes Olímpicos e Paralímpicos, Departamento de Comunicação Secretarial e o Colégio Vasco da Gama e o Centro de Memória. O Departamento de Futebol Profissional e o Departamento de Desportos Náuticos
seguem suas atuais sedes, no CT do Almirante e sede náutica da Lagoa, respectivamente. Terceiro, fechamento temporário da sede do Calabouço. Seguindo a diretriz de sustentabilidade financeira em todas as áreas do clube, a partir da próxima terça-feira, a sede do Calabouço estará fechada temporariamente. O período servirá para a realização de uma análise estrutural completa e reformas que visam melhorar a segurança e a qualidade do atendimento ao sócio. O restaurante e a loja Gigante da Colina permanecerão em funcionamento no local. Quarto, sustentabilidade dos esportes olímpicos e paralímpicos. Pautados pela responsabilidade e buscando a viabilidade de suas operações, não é mais possível ao Vasco atuar no fomento aos esportes olímpicos de forma insustentável, ficando determinada a descontinuação temporária das modalidades esportivas que estejam deficitárias no ano de 2021. É indispensável que o Vasco da Gama se reestruture para a busca de aportes direcionados e projetos incentivados para a construção de um projeto esportivo consistente. O remo, esporte fundador do clube, e as modalidades paralímpicas serão mantidas com o apoio financeiro de vascaínos, até que projetos incentivados sejam implantados. Quinto e último, consultorias financeiras e de gestão. Comunicamos publicamente a contratação de empresas de consultoria financeira e de gestão como parceiros no processo de reestruturação administrativa do Vasco da Gama, visando a maior eficiência na recuperação do clube, com foco na gestão e na redução e renegociação de dívidas. Além das ações supracitadas, a Diretoria de Integridade e Compliance está revisando todos os contratos do clube, com especial atenção para aqueles de duração superior a 1 ano, com valores mais expressivos ou alvos de denúncias. O trabalho será acompanhado pelo Conselho Fiscal e suas conclusões serão apresentadas aos conselhos do clube. O presidente da diretoria administrativa, Jorge Salgado, deu conhecimento das medidas ora anunciadas aos presidentes de poderes do clube e o mesmo encaminhará solicitação aos presidentes do Conselho de Beneméritos do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, para que no momento oportuno seja feita uma apresentação da atual situação em que se encontra o nosso Vasco da Gama, a fim de reforçar a transparência a tudo que está sendo feito. Nesse momento difícil, o Vasco gostaria de expressar o seu reconhecimento e gratidão àqueles profissionais que deixam seu quadro funcional e que, portanto, se dedicaram com amor e trabalho duro à nossa instituição. As portas do clube estarão abertas para acolhê-lo. O Vasco da Gama também agradece aos inúmeros vascaínos de todo o Brasil que estão procurando o clube para ajudar nessa hora difícil. Além do programa de sócio-torcedor e da assinatura de pay-per-view da Vasco TV no Campeonato Carioca, o clube abrirá em breve a possibilidade para a associação online nas categorias de sócio proprietário e sócio geral, conforme aprovado na última reunião do Conselho Deliberativo, o que facilitará a adesão de sócios off-Rio em nosso quadro social. A diretoria administrativa também encaminhará a proposta ao Conselho Deliberativo, prevendo benefícios para a antecipação de pagamento de mensalidades e descontos para a regularização de sócios inadimplentes. O programa de sócio-torcedor será reformulado com a criação de novas categorias e benefícios a partir de maio. Também serão apresentados nas próximas semanas outras formas de contribuição financeira para vascaínos que possam colaborar com o Clube de Regatas Vasco da Gama nessa travessia. Mais uma vez, a força da nossa gigantesca torcida será um dos principais alicerces para a reconstrução do Vasco da Gama. O cenário é desafiador, mas estamos certos que chegou a hora de enfrentarmos com força e determinação os problemas e mazelas que há anos assolam o nosso clube. Essa é a responsabilidade histórica delegada pelos nossos associados aos vascaínos que estão à frente da atual gestão do clube. Temos convicção de que os profissionais envolvidos nessa reestruturação administrativa possuem plenas condições de realizar as ações propostas, contribuindo para a reconstrução do nosso Gigante da Colina. Nenhum movimento foi realizado sem análise cuidadosa de todas as vice-presidências do clube, cujo objetivo principal é resgatar a trajetória de vitórias e títulos que se escreveu a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, rapaziada, nota oficial bem longa aí. Vou dar uma estudada, vou tentar entender um pouco mais essa situação. Não vou nem opinar muito
porque, sinceramente, tem que entender um pouco mais para emitir uma opinião um pouco mais coerente. E no próximo Giro de Notícias eu trago mais alguns desdobramentos e opino um pouco melhor sobre toda essa situação, beleza? Chegou até aqui no vídeo, dessa moral, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube te informa e você vai ficar bem informado de tudo que acontece no nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, eu com a mamãe digo em volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!